Boa tarde, povo abençoado. Mais um dia aqui poderoso para falar do amor de Deus, para falar que mais uma vez estamos atravessando momentos críticos, momentos em que devemos muito nesses tempos de dificuldades, e esses tempos de dificuldades estão cada vez mais piorando, para chamar a nossa atenção, para preparar o nosso coração para a vinda do nosso Criador. Porque o nosso Criador, ele falou e fez uma promessa lá em João 14, 3, que ele viria nos buscar, porque ele ia fazer moradas lá, ia preparar mansões lá, ia preparar aposento para nós, e ele voltaria. E nós temos que conhecer esse caminho, preparar nossas vidas aqui, porque ele vai vir arrebatar a igreja a qualquer momento, a qualquer momento. Então nós temos que preparar o nosso coração em prontidão para a vinda do Senhor Jesus. E o momento, nada mais e nada menos que é esse momento que nós estamos atravessando aqui. Num horário em que o esfriamento da fé, do amor, o nível do esfriamento das pessoas que estão lá fora, de não querer mais ouvir a verdade, já demonstra que nós já estamos atravessando os tempos de Noé. Aleluia. Só um minutinho, povo abençoado. Só um minutinho, povo abençoado. Só um minutinho. Já voltamos. Já tá chovendo por aqui. E vai ser uma live bem rápida. Eu quero trazer uma mensagem poderosa hoje. Uma mensagem curta para preparar o nosso coração para a vinda do Senhor Jesus. E a preparação do nosso coração é chave para entrar no reino dos céus. E agora eu vou falar mais alto, povo abençoado. É porque... Bom, povo abençoado, tá chovendo. Mas vamos continuar mesmo assim. Aleluia. Então vamos continuar. Olha a chuva. Vou voltar de novo para ver se o sinal ainda está pronto. Pronto. Acredito que aqui deve funcionar. Então, povo abençoado, continuando. Tudo que está chamando a nossa atenção é pelos fatos do que está acontecendo no mundo inteiro. E o que está acontecendo no mundo inteiro são as evidências das profecias que Jesus fez lá no Monte das Oliveiras, que ele falou para os seus discípulos o que aconteceria antes da vinda dele. E um dos sinais que está acontecendo antes da vida dele seria a apostasia.
seria um engano. E o engano não ia acontecer com as pessoas do mundo. O engano não viria para as pessoas do mundo. O engano viria para o engano viria para os crentes, para os cristãos, para os que lêem a Bíblia. Mas por que o engano viria para eles? Porque Jesus sempre falou: cuidado, cuidado para que ninguém vos engane. Ele falou, foi para a igreja, para o seu discípulo que estava ali ao lado ouvindo ele. Os discípulos era a igreja, ele falou foi para a igreja, ele falou foi para nós que temos o conhecimento da palavra, para que nós se tornem vigilantes, para que a gente não caia no engano. E foi através da falta de vigilância, através da falta de atenção, através da falta de entendimento, de se afastar das doutrinas do Senhor, das verdadeiras doutrinas do Senhor, se afastar do verdadeiro evangelho, eles dormiram, eles não obedeceram, eles dormiram, porque assim como foi feita a parábola do semeador lá em Mateus 13, os trabalhadores dormiram naquela hora de noite e não podiam dormir. E a partir do momento que eles dormiram, então veio o maligno e semeou essa semente. E aquela semente que ele semeou lá no meio daqueles trabalhadores que eles estavam dormindo, é justamente o engano que nós estamos vendo aí. Essa queda das igrejas. E nós estamos vendo que essa profecia já se cumpriu. Porque até mesmo uma pessoa que é do mundo, uma pessoa que não sabe da verdade, que não tem a luz de Deus, já sabe no seu entendimento que o caos e a queda da igreja é muito profundo. Então esse é o engano. O engano, povo abençoado, em 2 Tessalonicenses, eu vou pegar minha Bíblia. Para nós ler a escritura de 2 Tessalonicenses, que antes da vinda do Senhor Jesus, antes veria a apostasia. Antes da vinda dele. Antes. Então isso significa, povo abençoado, que as evidências de Mateus 24, versículo 5, mostra que haveria terremotos, e os terremotos estão acontecendo pelo mundo inteiro. Número 2, a fome que está crescendo intensificamente, e nós estamos vendo o preço das inflações subindo, não só aqui no Brasil, mas se olhar pelo cenário mundial, a fome está crescendo em alto nível, povo abençoado. Isso significa que haverá uma fome global. Isso significa que temos que preparar o nosso coração hoje e não deixar para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. E se preparar para amanhã, a igreja pode ser levada a qualquer momento, porque o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, porque as evidências já estão em alto nível, já está crescendo em alto nível. E o que nós podemos ver é a fome, os terremotos, a peste, o coronavírus, que foi o sinal marcante, incontestável, que nunca houve uma doença para fechar todos os países do mundo inteiro. Nunca houve uma doença como essa. E aconteceu como um sinal, surpreendentemente, para nos alertar, para nos preparar para a vinda do Senhor Jesus. Aleluia. Vou pegar ali a espada do Espírito para nós abrir nas escrituras de 2 Tessalonicenses. Aleluia. Para nós ter um entendimento bíblico profundo. Porque o tempo em que nós estamos vivendo, povo abençoado, são tempos muito gravíssimos. Será uma live muito rápida, mas eu quero trazer um entendimento bem profundo nisso, para que o dia de hoje possa sensibilizar o nosso coração, para nós fazer uma preparação séria, para nós fugir daqui. Porque a rota de fuga, povo abençoado, a rota de fuga é o arrependimento. Sem arrependimento já era, esquece o céu. Somente o arrependimento pode nos dar acesso para chegar lá. E sem arrependimento esquece o céu. Sem arrependimento não tem chance de mudança. Porque arrependimento nada mais que nada menos que é atitudes de você mudar e abandonar o erro. Vou pegar a espada do Espírito.
Ah, aleluia, glória a Deus. A espada do Espírito, povo abençoado. Eu comprei essa Bíblia recentemente, ela tem a cruz, ó. Vocês estão vendo? Ela tem a cruz. Somente a cruz, povo abençoado, é que vamos entrar no reino dos céus. Somente pela cruz. Nenhum ser humano que está em cima dessa terra não vai entrar no reino do céu se não for pela cruz. Tem que ser pela cruz. Porque para entrar lá, Jesus não falou, é difícil. E ele falou, o reino de Deus, povo abençoado, é tomado por esforço. Se é tomado por esforço, isso significa que a porta lá é muito estreita para nós entrar. E que precisamos muito bem a nos aperfeiçoar no chamado que ele nos chamou. E ele nos chamou foi lá onde a gente estava, lá nas trevas. E nos chamou para a sua maravilhosa luz. Para quê? Para nós se esforçar agora, sustentar nossa salvação. Com os princípios básicos da salvação. Para nós carregar a cruz, ó. Aleluia. Então vamos voltar lá no entendimento do tempo em que nós estamos vivendo. E vamos voltar lá no entendimento da onde a gente está vendo esse sinal marcante que antecede e que é antes da vinda do Senhor Jesus, que é essa apostasia, que é esse engano. Aleluia. Tem 2 Tessalonicenses. Parece que a chuva passou, povo abençoado, tá passando, glória a Deus. Segunda Tessalonicenses, a tradução que é essa tradução aqui, povo abençoado, é a tradução NVT. Eu gosto muito dessa tradução. Eu usava a NVI, mas é a segunda Tessalonicenses e uso a versão João Ferreira de Almeida, a corrigida. Aleluia. É bom sempre usar várias versões para a gente ter um entendimento muito profundo de um versículo. E ter um entendimento muito profundo da palavra de Deus quando você junta várias traduções, a NVI, a King James, junta várias versões para observar um versículo, 2 versículos, 3 versículos. O entendimento é muito profundo, porque cada as Bíblias apresentam uma forma de um versículo que é muito impactante, muito profundo. Aleluia. Então eu quero ler a NVT que diz assim, 2 Tessalonicenses. Aleluia. Só um instante, povo abençoado. Fugiu o versículo da cabeça. Mas eu vou achar. É rapidão. Aleluia.
2 Tessalonicenses 3. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Que diz assim: não se deixe enganar. No versículo 3 de 2 Tessalonicenses capítulo 2. Não se deixe enganar pelo que dizem, pois esse dia não virá até que surja a rebelião e venha o homem da perversidade, aquele que traz a destruição. Mas eu quero ler lá do versículo 1 de capítulo 2. Vamos lá. Agora, irmãos, o apóstolo Paulo estava falando para a igreja. Agora, irmãos, vamos esclarecer algumas coisas. Aqui. A respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e de nosso encontro com Ele, não se deixe abalar nem assustar tão facilmente por aqueles que dizem que o dia do Senhor já começou. Não acredite neles, mesmo que afirme ter recebido uma visão espiritual, uma revelação ou uma carta supostamente enviada por nós. E não se deixe enganar pelo que dizem, pois esse dia não virá até que surja a rebelião e venha o homem da perversidade, aquele que traz a destruição. Então, povo abençoado, o povo de 2 Tessalonicenses estava sendo enganados por pessoas que estavam tendo revelações e que estavam dizendo que o dia do Senhor era para aquele dia lá. E eles estavam ignorantes a respeito disso. Mas o apóstolo Paulo falou que antes da vinda do Senhor Jesus, antes tinha que vir a apostasia. Primeiro, antes da vinda dele. Isso significa que a apostasia, claro que a apostasia ainda estava acontecendo lá, só que de menos intensidade, ainda está se formando lá. Mas ainda não era o dia do Senhor, não era a apostasia ela. Mas o apóstolo Paulo nos falou que a rebelião, apostasia é rebelião. Apostasia, o significado de apostasia é abandonar Deus. O significado de apostasia é se afastar da verdadeira fé. O propósito da apostasia é você sair da fé e ir para outra fé que é supostamente ao contrário. E esse fenômeno já estava acontecendo lá diante deles. Mas o que o apóstolo Paulo alertou a eles, falou que antes da vinda do Senhor Jesus viria a apostasia antes. Então a vinda do Senhor Jesus estaria muito próxima. E é o que nós estamos vendo, povo abençoado. É o que nós estamos vendo, essa rebelião. Nessa tradução a NVT fala de rebelião, mas nas outras traduções fala da apostasia. E o que nós entendemos é que essa apostasia, essa rebelião, que é a mesma coisa, que é o mesmo fenômeno, é o que devastou a fé dos cristãos hoje, atualmente, na igreja de Cristo hoje, atualmente. Onde nós vemos uma queda tão profunda que está. De você semear uma semente aqui que o teu milagre vai acontecer. De você fazer profecias de fogão, fazer profecias de carro, profecia de esposa, marido, e se aprofundar nesse evangelho caído da prosperidade, que a sua finalidade é só fazer crescer o orgulho dos pastores, se eles se esbanjar nesse evangelho da prosperidade, preocupar com as escolas dos seus filhos, se preocupar com as suas esposas, idolatrar seus filhos, idolatrar os seus templos construídos de grandes templos, para se amostrar, para se esbanjar, para dizer que tem almas dentro da igreja, mas as almas sendo mortas lá dentro. Por quê? Porque o evangelho da prosperidade não traz libertação, não traz cura, não traz conforto, só traz morte, só traz orgulho, só traz soberba, só traz ganância. Tudo que é relacionado ao dinheiro, a Bíblia nos adverte que a raiz de todo mal é o dinheiro. Lá
Eu não tô lembrado do versículo. Mas só daí já pode se tirar que o evangelho da prosperidade é um evangelho muito maligno, que não te mostra o céu, mas te faz você focar nas coisas dessa terra. E Jesus falou que nós somos peregrinos, nós não somos daqui, nós não temos morada fixa aqui. Nós somos do céu. E se nós somos do céu, nós temos que ser ensinados pelo evangelho, que nos ensina a focar verticalmente, olhando lá para cima, olhando lá para o reino, ajuntando nossos tesouros aqui nessa terra, ajuntando, fazendo o trabalho do Senhor aqui nessa terra, mas ajuntando nossos tesouros, ou nossas obras, tudo lá em cima. É tudo lá em cima. O nosso foco, o foco de cada cristão que está em cima dessa terra, até mesmo o seu foco, povo amigo, o seu foco é o céu. É o céu. A nossa morada tá lá. A nossa morada tá lá. Há um corpo eterno esperando por nós. Um corpo glorioso. Um corpo que não vai sentir dor. Um corpo imbatível. Um corpo glorificado, um corpo que você não vai sentir nem dor, nem angústia, nem fome. Um corpo que já está preparado lá na eternidade. E que se aquele corpo está reservado, glorificado lá esperando por nós, significa uma coisa. Significa a grande vitória de Jesus Cristo naquela cruz. Porque Ele comprou o corpo glorioso para nós. Aleluia, Ele comprou um corpo glorioso, Ele comprou nós, as nossas almas, pelo maior preço do universo. Maior preço do universo através do sangue de Jesus, que jamais ouro e dinheiro jamais poderiam nos comprar. Aleluia. Ele nos comprou, Ele comprou as nossas almas, povo abençoado. Nós somos comprados pelo sangue do Cordeiro. Se nós olharmos em 1 Pedro, vamos lá em 1 Pedro. 1 Pedro. Já estamos terminando a live, povo abençoado. Mas, vamos lá. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 18. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com um simples ouro, prata que perde seu valor, mas com sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado e nem mancha. E ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora nestes últimos tempos foi revelado por causa de vocês. Viu aqui, povo abençoado? Que Jesus Cristo nos comprou da onde nós estava com um estilo de vida vazio. Um estilo vazio, povo abençoado. Nós estávamos mortos nos nossos pecados, mortos nas nossas transgressões, lá nas trevas. Eu era um prostituto, povo abençoado. Eu era um alcoólatra. Eu era um católico roxo, um católico roxo não, um católico mundano, daqueles mundanos mesmo, que diz que é ser católico. Eu era, povo abençoado, um terrível idólatra. Eu era cachaceiro, eu era das piores espécies nessa terra.
até que Cristo abriu os meus olhos e Ele me resgatou através do seu sangue. E Ele te resgatou também se você receber Ele, porque Cristo só vai morrer por cada um de nós se nós se arrepender bem. No dia que você se arrepender é o dia que Jesus Cristo vai morrer por ti. Porque enquanto você continua não se arrepender, Cristo ainda não morreu por ti. E todos aqueles que pertencem a Cristo, povo abençoado, não sofrerão condenação nenhuma. E o que eu quero enfatizar é que nós estávamos mortos. E Jesus, mortos, toda a humanidade estava morta, porque quando Adão pecou, ele foi julgado e foi expulso do jardim do Éden, da árvore da vida. E até lá a porta do céu foi fechada para o homem. Quem poderia pagar o resgate? Quem? Quem poderia pagar o resgate? Somente o Cordeiro Imaculado. Somente o Cordeiro Imaculado, perfeito, sem mancha, sem ruga. Um Cordeiro perfeito. O primeiro sacrifício de honra. Um sacrifício supremo, divinal, para pagar o resgate de toda a humanidade. Toda a humanidade que crê no seu Filho não vai perecer. Não vai perecer. Mas todos aqueles que não crê já está condenado. Isso significa que é pelo crer. Pelo crer. E um crer acompanhado com obras. Porque se for um crer sem obras é um crer morto. Então já vou finalizar essa live. Já está escurecendo. E esse celular ele é ruim na noite. Aleluia. Então o que eu quero enfatizar aqui é que Jesus Cristo foi lá e pagou o preço por nós. E ele comprou as nossas almas, não foi nem com simples ouro, nem com prata, mas foi com o sangue do Cordeiro Imaculado. Por isso, povo abençoado, o julgamento para quem desperdiçar essa chance aqui, essa chance diante de nós, esse caminho de sangue diante de nós, essa graça tão maravilhosa que nós estamos. A graça nada mais que nada menos é o poder de Deus sendo manifestado na vida de um crente. Claro, o Espírito Santo pousa sobre ti. Para quê? Para te ensinar a você andar no processo da cruz, de você abandonar o mundo, te ensinar a obedecer os caminhos do Senhor da forma correta, te ensina a adoração do sangue da forma correta que você tem que fazer diante do Senhor. Essa é a graça tão maravilhosa, que é um caminho seguro para o crente e que ela não dá licença para pecar. Isso significa que você tem que afastar do pecado. Ela não dá licença para pecar. Não dá licença para pecar. Nunca imagine que você recebeu Jesus, você já está salvo. Você tem que sustentar sua salvação através do arrependimento contínuo, sem parar, porque somos filhos de pecadores. Isso significa que vamos pecar sempre, e pecado nenhum vai entrar no céu. Isso significa, povo abençoado, que temos que nos arrepender todo dia, mesmo sendo crente, porque somos pecadores e estamos debaixo da graça. E debaixo da graça, o Espírito Santo não pode habitar onde tem pecado. Precisa ser purificado através do sangue. E isso é o arrependimento, de nos arrepender sempre, de nos lavar sempre. Em Apocalipse 22 diz que o justo se limpe mais. Que o justo se limpe mais. E quem é ímpio, que eles... vamos lá em Apocalipse 22. Apocalipse 22. Aqui, Apocalipse 22, versículo 10. Em seguida disse, no 11, que o mal continue a praticar a maldade, e que o impuro continue a ser impuro, e que o justo continue a viver de forma justa, e que o santo continue a ser santo. E esse é o tempo que nós estamos atravessando, povo abençoado.
O tempo em que nós estamos vendo a queda da igreja. E o tempo em que Deus enviou um resgate para nesta geração para resgatar a igreja que está dormindo agora neste exato momento. Ele enviou o grito e o grito dizia: sai-lhe ao encontro do noivo. Sai-lhe ao encontro do noivo. O grito já está trombeteando em toda a terra para nós preparar o nosso coração para a vinda do Senhor Jesus. E que o tempo acabou, o tempo é se desfocar dessa terra e começar a focar na nossa alma, focar na nossa preparação, nos arrepender sempre, tirar o mundo do nosso coração. Aleluia. É um tempo, povo abençoado, que são os tempos que são retratos do que era lá no tempo de Noé. Basta você olhar nas ruas e o nível de incredulidade das pessoas é muito alto, muito alto, muito alto. Até mesmo quando eu e o pastor José vamos nas ruas para evangelizar, nós vemos pelas faces das pessoas o nível de incredulidade que tá no coração das pessoas. É em alto nível, em alto nível. Por quê? Por que elas estão se tornando cada vez mais incrédulas? Pelo fato dos enganos que está matando essa geração dentro das igrejas. Porque a igreja, ela é a luz do mundo. E se uma vez que ela é a luz do mundo, que é o cajado de Deus na terra para repreender o pecado, para trazer salvação, é a esperança desse mundo, ela cai. E se ela cai, isso significa que o mundo se torna mais pecaminoso ainda. Isso significa que o mundo se torna cada vez mais doente, sem esperança agora, porque a igreja que era esperança para o mundo já era. Porque a igreja que conduzia o mundo para Jesus. Mas uma vez que a igreja saiu dos padrões da salvação, onde as igrejas já não pregam mais a salvação, não pregam arrependimento, não pregam a santidade, não pregam a justiça, o caminho é fechado. E isso atrai o juízo de Deus. Isso atrai o juízo de Deus. Porque Jesus, ele confiou essa palavra aqui, ó. Essa palavra aqui. Assim como foi na vinda do Filho do Homem, assim será como nessa geração. Isso significa que Jesus está voltando, povo abençoado. E já estamos atravessando duas dispensações ao mesmo tempo. Significa duas dispensações ao mesmo tempo. Então nós temos que ter o foco de nos preparar bem a nossa eternidade. Aleluia. Então o que eu quero trazer é que vamos nos preparar muito bem. Esse é o tempo em que nós estamos vivendo. Esse é o tempo crítico que nós estamos vivendo e que nós estamos atravessando. E o que eu quero trazer, povo abençoado, o que eu quero trazer o foco central nessa ministração é com base no que foi falado aqui, no que foi mostrado aqui. E o que foi mostrado aqui foi o caminho de nos preparar já, que esse é o tempo, povo abençoado. O arrebatamento vai acontecer na nossa geração, Então nós não devemos mais brincar, nós não devemos mais planejar as coisas, não podemos mais planejar as coisas futuras do que você vai fazer daqui a 10, 20, 30 anos. Você tem que preparar a sua vida aqui, preparar o nosso coração aqui. Aleluia. O foco central, a preparação central é a vinda de Jesus. E o grito que desperta a igreja que está dormindo, que está morta ali, dormindo espiritualmente, porque dormir é morrer espiritualmente. O grito que está despertando é o mensageiro, o profeta David Wall, que já está andando na terra, povo abençoado. Ele já está andando na terra. O profeta Elias, do prometido Malaquias 4:5, que Deus enviaria o resgate antes do dia do Senhor. Então o resgate já está aqui, a porta da arca já está aberta. Vamos junto construir a arca de Cristo. Vamos entrar na arca de Cristo e vamos sair fora, povo abençoado. Sair fora. A rota de fuga chama-se o arrependimento. A rota de fuga chama a santidade, a justiça. Vamos sair fora, povo abençoado. Vamos sair fora daqui. A cruz já está aqui, povo abençoado, revelado para nós, que somente por ela que vamos entrar no céu. E uma cruz que estava sendo descrita e ensinada para nós, que ensinou essa geração, foi uma cruz de plástico, uma cruz que você não precisa de sofrimento.
sendo que nessa caminhada de ser cristão você tem que sofrer pela causa de Cristo. E nós vamos sofrer assim como Cristo sofreu. Isso significa que os ventos que estão vindo aí será muito forte. E eu quero deixar o último versículo lá em Mateus 7, para fechar a live. Mas antes de fechar a live eu vou cantar um hino. No 7, versículo 24. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como uma pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, e ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não o pratica é tão tolo como uma pessoa que constrói essa casa sobre a areia. E quando vierem as chuvas, as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Essa será a queda fatal daquela casa que fez através da desobediência, através de uma salvação relaxada. Numa hora em que ela menos espera, acontecerá a inundação, acontecerá a enchente, porque assim como nós estamos, por exemplo, numa casa e estamos no celular, quando pensa que não, já está chovendo, e a chuva ela não avisa, povo abençoado, o vento ele não avisa qual dia vai ser. Então, povo abençoado, é o momento de nós preparar muito bem a nossa eternidade. Porque o que está vindo aí são tempos muito terríveis. E isso, né? Povo abençoado. Nada mais que nada menos que as dores de parto está se intensificando de uma forma em que o bebê está sendo gerado. E quando o bebê dá a luz, vai ser o momento que Cristo vai vir. E na sua segunda vinda, porque a primeira vinda é o arrebatamento da igreja. Mas a segunda vinda ele vai vir depois que a tribulação acabar. E quando a tribulação acabar, ele vai remover os rebeldes daqui. E somente os justos, limpos de coração, vai herdar a terra por herança. Então vamos louvar o hino. Eu quero deixar essa escritura que foi falada aqui, que foi proferida aqui em Mateus 7, versículo 24, a respeito da construção da nossa casa. E a construção da nossa casa começa pelo ouvir a palavra de Deus e obedecer, ser praticante da palavra. Ser praticante e começar bem a construir os seus alicerces. Estar bem amadurecido o seu entendimento, o seu conhecimento a respeito da sua salvação. E o entendimento a respeito é te fortalecer para o que está vindo aí na frente. E o que está vindo aí na frente, povo abençoado, assim como aconteceu com os discípulos, assim que aconteceu com os profetas, assim que aconteceu com Cristo Jesus, nós vamos padecer da mesma forma. Porque nós somos a luz da verdade. E a verdade, povo abençoado, ela é odiada pelo mundo. O mundo odeia a verdade. O mundo odeia a verdade. E se o mundo odeia a verdade, se o mundo odeia Jesus, ele vai te odiar. Ele vai te odiar. Então haverá uma perseguição massiva contra os crentes. Massiva, povo abençoado. E se os apóstolos foram perseguidos pelas ferramentas daquela época, que não era modernizada. E hoje nós estamos vendo uma modernização, e hoje nós estamos vendo o coração do homem, o tanto que o nível do coração do homem se obscureceu, o nível do coração do homem se tornou tão incrédulo, o nível do coração do homem se tornou tão sem fé,
E o nível da crueldade, da abominação que está no coração do homem neste dia, povo abençoado, nessa geração, isso só te dá um aviso e um alerta. Prepare bem, povo abençoado, prepare bem sua salvação. Prepare bem sua salvação, porque eles vão te perseguir. E eles vão nos perseguir, aliás. Eles vão nos perseguir. E da forma que eles nos matar, não vai ser com morte rápida, povo abençoado. Vai ser das mortes mais cruéis que o mundo jamais, nunca jamais se viu nessa terra. Nunca jamais. E aí nós só olha as barbaridades que aconteceram com os discípulos. E nós vamos ver isso, povo abençoado, logo mais nesses dias aqui na frente. Então, vamos construir a nossa salvação, povo abençoado. Vamos construir a nossa salvação. Se temos uma porta diante de nós, aberta, e que ela já está aberta há mais de 2000 anos. E quantos cristãos já entraram na eternidade? E os cristãos só estão esperando por nós, para nós tomar uma decisão e nos arrepender e entrar no céu junto com eles, para herdar o corpo glorioso. Porque eles vão receber o corpo glorioso primeiro do que nós. Eles vão ressuscitar primeiro do que nós. Eles vão receber o corpo glorioso primeiro do que nós. E nós veremos o reino sem ver a morte. Sem ver a morte. Que é o evento, o arrebatamento da igreja. Que é a primeira vinda para a igreja. Para levar a igreja. Aleluia. Então o hino... O hino 15. Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu sou, e me fiz esconder. Mas o Senhor por mim morreu na cruz. Acabei me atrapalhando, povo abençoado. Mas vamos para o 5. Espírito, alma e corpo oferto a ti, Senhor, com morte verdadeira em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, poder-te sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Espírito divino, do Pai a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Vamos para mais um hino 370, hino de agradecimento
o que o Senhor vem fazendo por nós, povo abençoado. Jamais, jamais vamos entender o amor tão profundo, um profundo amor que o Pai teve por nós, de trazer a graça, de trazer o arrependimento, de trazer o seu Filho unigênito, o seu amado Filho, o amado do céu, para morrer naquela cruz e para nos justificar, para salvar da eternidade que nós passaria no fogo para sempre, separado de Deus eternamente. E o que o Senhor fez foi algo tão maravilhoso que jamais vamos entender, compreender esse enorme sacrifício que ele fez naquela cruz, de uma morte mais humilhante, e é morte de cruz, é morte de cruz, é uma morte humilhante. Se nós puxar a ficha de como é uma morte de cruz, nós vamos ver que é uma morte tão terrível, tão lenta e tão que abala toda a estrutura de um homem quando ele é condenado por aquela espécie de morte. É tão terrível, pobre abençoado, é tão terrível. É fases, são processos para chegar até a cruz lá e morrer lá. E ainda por cima, se a pessoa não morrer naquela cruz, ela era deixada lá, mesmo viva pregada naquela cruz. Ainda vinham as bestas feras dos campos para comer a carne viva dele. Ele vivo, as bestas iam comer ele vivo. Fora. Então era muito terrível, era muito terrível. Era a morte tão ruim. Aleluia. Mas vamos, 370 não, mas vamos louvar o 545. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Irei a glória ao meu Jesus, que vive está. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia, que bom, povo abençoado. Vamos fechar a live. Muito obrigado pelas vossas participações. Muito obrigado por estar aqui comigo. Para as pessoas que ainda não viram e que vão ver, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos, no mais poderoso nome de Jesus. E agradeço muito. E essa é a nossa série, a série 20 da edificação espiritual. E se vocês não viram a 19, a 18, que vocês acompanhem lá no YouTube, Alertando Tocantins. Amém? Obrigado. Vamos fazer uma oração de arrependimento para nos arrepender dos nossos pecados. Pai, eu me arrependo diante de Ti, Senhor, dos meus pecados, das minhas falhas. Ó Senhor, eu me arrependo, meu Pai, dos meus erros. Envia o Santo Espírito para me ajudar.
Envia o Santo Espírito para me guiar. Por favor, Senhor, escreva meu nome no livro da vida do Cordeiro. Me ensina a caminhar em santidade e justiça. No nome de Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Oh, meu Pai, por favor, hoje eu nasci de novo no mais poderoso nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos no mais poderoso nome de Jesus.